tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Agradeço primeiramente a irmã Priscila, a irmã Rosa, por ter me convidado para pregar. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade e podemos nos sentar. Aqui, para a gente entender o que está no contexto aqui, quem quiser abrir, volta para mim, 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do primeiro versículo. Amém? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Diz: conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que pediam um rei. E disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiros e padeiros. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. E também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. E dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos com todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Aqui no começo aqui, interessante é que Samuel, já envelhecido, já mais velho, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o problema é que os filhos dele não seguiam os caminhos dele. Os caminhos que Samuel fez, os filhos dele não fizeram. Antes, perverteram o juízo e inclinaram-se à avareza. E o que
para perceber que o povo já estava cansado já de ter juízo, né? Ter juízo. E aí, o que os anciões de Israel vieram a Samuel e pediu para Samuel um rei, né? Só que esse pedido que o povo fez, os anciões fizeram, foi assim, Israel não precisava de um rei, porque o único rei que eles precisavam era do Senhor Jesus. Eles não precisavam de outro rei. E tanto que o plano de Deus para Israel não era ter outro rei além do Senhor Jesus. Sim, nem rei Davi ia ter. Rei Davi, um dos maiores reis de Israel, não ia ter. Não ia ter. Só que pela decisão do povo de ter um rei, e por que o povo quis ter um rei? Aqui entra um ponto interessantíssimo. O povo queria o rei porque viu o outro fazer. O povo queria o rei porque eu vi o outro fazer. Está escrito aqui, versículo 5. Versículo 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Ou seja, as outras nações tinham, vamos ter também. Sem pensar no que teria de consequência. Então, não vou me aprofundar aqui, porque não é o tema da pregação, mas o Senhor fala a Samuel para ouvir a voz do povo, né? Mas para falar a consequência do costume do rei, a decisão deles. O povo, cabeça dura, não estava nem aí, só queria o rei e pronto. Continuando, aqui a gente vai conhecer como Samuel unge o primeiro rei de Israel, que é Saul, no capítulo 10. A partir aqui, a partir do versículo 10 e o 11, só o 10 e o 11. E chegando eles ao outreiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes conheciam, viram que eis que os profetas profetizavam. E então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Aqui, depois de Samuel ungir a Saul como rei de Israel, Saul se encontra com um grupo de profetas, né? E o Espírito do Senhor se apodera dele. E assim, como Saul podia profetizar, Deus capacitou Saul para profetizar. Então, Deus nos capacita também. Então, aqui, como o Senhor capacitou a Saul, Deus nos capacita. Amém? Amém. Agora chegou o ponto. Que capítulo de número 13. A partir do versículo 8. Amém? Amém. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? E disse Saul: porque via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquemas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei.
e me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui, nessa parte aqui da vida de Saul, estava Saul numa guerra entre os israelitas e os filisteus. Samuel tinha combinado um dia para Saul, para ele ir até Saul, e Saul esperou os dias que Samuel tinha preparar, esperou-se até determinar, que Samuel determinou. O problema é que depois de esperar, Saul ficou sem paciência. Saul cansou. Mas por que Saul ficou sem paciência? Porque na verdade ele ficou sem paciência, né? O que aconteceu é que o povo estava indo embora. E aí o que Saul pensou? Cara, sem o povo eu não vou derrubar os filisteus. Ou seja, ele estava acreditando mais no povo que em Deus. Então, acreditando mais no povo que em Deus. E aí, para chamar uma atenção, ele foi lá e sacrificou o holocausto. O problema disso é que, na época, só os sacerdotes podiam sacrificar o holocausto. Da tribo de Levi, os filhos de Arão. Saul não era nem filho de Levi e nem sacerdote. Ele era da tribo de Benjamim. E Saul culpa tudo quando Samuel chega. Tudo. Culpa tudo. Menos ele mesmo. Exatamente. Menos ele mesmo. O que ele fala? Que o versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Ele disse Saul: porque via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em me queimar. Ou seja, para Saul a culpa é do povo, do profeta, do inimigo, mas não dele. Triste. Saul aqui, no texto aqui, Saul fica com medo do povo ir embora. Como eu disse, ele tinha acreditado mais no povo do que em Deus. E o povo queria ir embora porque achava que não ia ganhar, né? O Saul não tinha orado a Deus ainda. Foi outra desculpa dele, que é o 12. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci o holocausto. Uma coisa é que como posso dizer, para resolver esse problema do povo estar indo embora, o Saul podia fazer discurso como outros profetas, como o próprio Moisés, para falar: Deus vai ajudar a gente, Deus vai capacitar, para juntar o povo de novo. O que ele não fez. Saul, ele tinha, no caso aqui, os inimigos estavam vindo contra ele. Ele é um rei, poxa. Ele pode pensar numa estratégia de batalha para começar. Ou tipo, o profeta não está chegando, vamos orar ao Senhor para ver. Perguntava assim: o Senhor, é para mim ficar aqui mesmo? Não é para mim fazer nada, não? É para ficar aqui mesmo? Se Deus não responder, fica na posição. Ou seja, e essa é a desculpa dele. Ele não orou. Podia ter orado? Podia. Não precisava ser sacerdote para orar. Não precisava. Só para sacrificar.
E aí Saul faz tudo, não faz nenhuma dessas coisas e faz justamente o que não era para ele fazer. Porque o trabalho de holocausto era para Samuel. Samuel era da tribo de Levi. Samuel era sacerdote. Ou seja, tudo que Saul podia fazer um monte de coisa. A gente deu 3 opções aqui. Podia fazer. O que ele não fez. Ou seja, e ainda culpam os outros, né? Outra coisa interessante é que quando Saul oferece o holocausto, no versículo 9, que ele diz, né? Então disse Saul: trazei aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E no 10 sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, esse Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para o saudar. O interessante aqui é o seguinte: Saul, depois de ter esperado os dias que Samuel tinha aprazado, né, com prazo, Saul pede para o povo trazer o holocausto para ele oferecer. Aqui Deus testa Saul, porque é bem interessante, porque logo que Saul oferece o holocausto, Samuel chega. Então, é muito interessante. É como se Deus estivesse esperando lá o Saul assim: olha, vamos deixar ele aqui, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Até Saul, vamos ver qual é a decisão de Saul. E testando Saul mesmo. Ou seja, Deus às vezes nos testa. E a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe. E aí faz besteira. Saul acabou de fazer besteira aqui. E ele oferece sacrifício, o que ele não deveria fazer. E logo depois de ele fazer a besteira, Samuel chega. É teste. Deus está testando a paciência e obediência de Saul à sua palavra. Então, que essa aqui foi um dos erros de Saul. Agora, se os irmãos puderem abrir no capítulo 15. Amém? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque em Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente. Destrói totalmente tudo o que tiver, e não perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até a... até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio do porto. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque vós usaste misericórdia
com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Havilá até chegar ao sul, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aqui, interessante é ver que Saul desobedeceu de novo a Deus. De novo, é a segunda vez aqui, que relatado na Bíblia que Saul desobedece a Deus. E Deus manda através de Samuel. Através de Samuel, Deus manda através de Samuel que destruísse todo o povo dos amalequitas. Todo o povo dos amalequitas deveria ser destruído, porque os amalequitas não quiseram receber ao povo de Israel no passado, na época de Moisés. E então Deus diz aqui, que se recorda deles, né, do que eles fizeram, e pede para Saul, manda Saul, né, a destruir totalmente Amaleque. E o que Saul faz? Não destrói totalmente Amaleque. Ele deixa o rei vivo e o melhor do gado, ovelhas, vacas, cordeiros, ele deixa vivo. Só que aí ele fala, porém a toda coisa vil, desprezível, destruído totalmente, nesse finalzinho aqui do 9. Desprezível e vil para quem? Para Deus ou para Saul? Para Saul. O que era bom, ele pegou. Sim. O que era bom, Saul pegou para ele. O que era bom, Saul pegou para ele. Mas o que era vil e desprezível para ele destruiu totalmente. E para mostrar, mostrar que estava tudo sob controle dele, né? Ele toma Agag vivo para mostrar, olha, a gente no preço, a gente não teve nem dificuldade. Agag está aqui, ó. Por quê? Porque eu nem pensei em matar ele. E depois disso, Deus manda Samuel a repreender a Saul, a partir do versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Samuel como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul a Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. E executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente.
Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores dos amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvirmos a voz do Senhor, encaminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo e ovelhas e vacas, e o melhor do intérprete, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aqui, nesse contexto aqui, depois de ter entendido o resto, Saul, após desobedecer novamente a Deus e a sua ordem, leva as ovelhas, vacas, o melhor, né, do gado, para sacrificar ao Senhor. Samuel, Deus, durante uma noite, manda para Samuel uma ordem para repreender a Saul, porque Saul tinha feito besteira de novo. E quando Samuel chega a Saul vem com conversa enfiada. Saul vem tentar enrolar Samuel. No versículo 13. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, e executei a palavra do Senhor. Ou seja, ele vem enrolar a Samuel, falando: bendito sejas tu do Senhor, e executei a palavra do Senhor. Não vem conversa enfiada, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não cai nesses papinhos falsos, não. Porque quando você desobedece, quando nós desobedecemos, porque eu me incluo nisso, quando nós desobedecemos, e como a gente já ouviu muitas vezes falar aqui, muitas vezes aqui, muitas vezes em outros lugares também, Deus não é burro. Deus se Deus não soubesse, se ele fosse pego de surpresa com a tua mentira, ele não seria o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe de todas as coisas, onisciente. Ou seja, quando você tenta esconder algo de Deus, Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe que você desobedeceu a ordem dele. Então, Saul, desde a primeira vez que desobedeceu ao Senhor, lá no capítulo 13, ele perdeu a bênção do Senhor. Ele perdeu a bênção do Senhor, porque aqui continua do 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, Saul já tinha feito besteira da primeira vez. Essa segunda vez, não está escrito na Bíblia, não diz isso, mas o que parece é que Deus está dando uma segunda chance para Saul. É o que parece. Olhando que a primeira vez que Saul desobedece, parece aqui no capítulo 15 que Deus dá uma nova chance para Saul, para ver como Saul ia se comportar. Se a gente voltar no capítulo 13, versículo 13, então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
aqui a bênção saiu de Saul. Aqui Saul perdeu a bênção. Porque se Saul obedecesse ao Senhor desde essa primeira vez, ele teria o reino dele confirmado para sempre. Ou seja, a descendência dele sairia o Jesus. Ou seja, se ele tivesse obedecido, confirmaria o reino dele para sempre. Então, imagina se o leão da tribo de Judá fosse o leão da tribo de Benjamim. Porque Saul era de Benjamim. Se Saul tivesse obedecido, como Davi fez, Salomão seguiu, e a partir de Salomão se confirmou o reino da descendência de Davi. Ou seja, se Saul tivesse feito desde a primeira vez isso aqui, se ele tivesse obedecido agora, no capítulo 13, já Jonatas, filho dele, podia ter sido o rei seguinte. O que não aconteceu. Ou seja, se ele tivesse obedecido, nem Davi tinha na história. Davi poderia ter derrotado o gigante, mas rei de Israel não ia se tornar, porque se Saul tivesse obedecido, Deus teria dado um reino para ele. Ou seja, a gente tem que entender que quando a gente desobedece, não é só a gente que desobedece, não é só a desobediência, não tem consequência nenhuma. Quando a gente desobedece, a bênção sai da gente. A bênção não fica aí na gente, porque Deus, Ele não abençoa quem desobedece a Ele. E Deus aqui mostra muito bem isso nos versículos, né? Nos textos que a gente leu, Deus mostra que obedecer é o melhor que sacrificar. Mas sacrificar como? Como é que significa sacrificar? Nesse caso aqui na Bíblia, que está citado na Bíblia, não seria como muitos entendem. Muitos entendem que o sacrificar aqui seria sacrifício de nós mesmos. O sacrifício aqui seria um ato de adoração, porque o sacrifício aqui era a oferta. O sacrifício dos animais era oferta ao Senhor. Então, Deus deixa claro. Deus deixa claro que prefere a tua obediência do que a tua adoração. Ou seja, Ele prefere que você obedeça do que você adore. Então, outra coisa, Saul punha a culpa em todo mundo, menos nele mesmo. Nesse texto aqui do capítulo 15, versículo 15, e disse Saul de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ou seja, o que Samuel perguntou sobre que barulhos de animais eram aqueles, Saul responde: foi o povo que trouxe. Sendo que no próprio, ele contraria e mente na cara dura. Porque no próprio versículo 9 do mesmo capítulo 15, e Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, Saul põe a culpa de novo no povo. De novo no povo. E Samuel, no versículo 17, mostra que ele está errado. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Aqui Samuel Deus, através de Samuel, puxa a orelha de Saul. Cara, você é o rei de Israel. Você é o rei de Israel. A autoridade é sua. Você pode fazer, você manda no povo de Israel. Não era só você falar assim: não, vamos obedecer a Deus, vamos destruir tudo, não importa o que seja. Então, é o que Saul não fez. Saul ele fala dos outros, mas ele não faz.
fala, não, no próprio capítulo 13, ele falou assim, basicamente ele falou assim, não, se a culpa é de Samuel, a culpa é do povo, a culpa é dos meus inimigos, mas não é minha. Ele culpa 3 coisas que ele podia já ter resolvido. 3 coisas já podia ter resolvido. E ele culpa exatamente essas 3 coisas e faz igual a ela. Ou seja, aqui, então, Saul contrai ele mesmo. Aqui, ele contrai ele mesmo. E a gente tem que parar de ser que nem Saul. Porque toda hora a gente inventa alguma desculpa para não obedecer a Deus. A gente inventa desculpa para não obedecer a Deus. Tem gente que fala, não, por que você desobedeceu a Deus? Porque o pastor não estava aqui. Por que você desobedeceu a Deus? Porque não tinha ninguém me apoiando. Precisa de alguém para te apoiar, senão o próprio Deus de Israel? O próprio Todo-Poderoso? Aquele que pode capacitar você? Foi aquilo que Saul fez, ele confiou no povo e não em Deus. A gente tem que parar de confiar no povo e confiar em Deus. Tem que parar de confiar no povo e confiar em Deus. Se o profeta não vem, vai lá e ora. Se o profeta não vem, vai lá e ora. Se o povo está se espalhando, deixa ele se espalhar. Fica na posição, fica firme. Porque se a gente não fica firme, a gente faz que nem Saul. Besteira. Porque Saul ofereceu o holocausto? Porque viu o povo indo embora. O povo indo embora, deixou ele com medo. Ele falou assim, como eu falei mais atrás, não, se o povo ir embora, não ganha os filhos de Deus. Quem diz que o povo é que te dá a vitória? Quem diz que o povo que te dá a vitória? Quem te dá a vitória é o Senhor Deus de Israel. Então, a gente tem que parar de dar desculpa. Mas eu não tenho capacidade. E eu me incluo nisso. Porque capacidade, a gente não tem mesmo. Porque nada a gente faz sozinho. Nada a gente faz sozinho. A gente faz com a ajuda de Deus, porque Ele que nos capacita, Ele que nos dá força para seguir. Como louvou mais cedo. Ele que é que nos capacita. Não é gente, não é pela nossa força que a gente faz. É pela força de Deus que a gente faz. Aqui, ou seja, a gente realmente tem que parar de ser igual a Saul. Porque a gente inventa desculpa. E no final não faz nada. No final, você inventa um monte de desculpa. E no final faz besteira. Porque se a gente não tem Deus guiando a gente não faz nada. Se não é pela graça de Deus, a gente não está aqui. A nossa vontade carnal não deixa a gente estar aqui se não for pela mão de Deus. Aqui, então, a gente tem que realmente parar de ser que nem Saul. Aprender a obedecer. Aprender a obedecer cada vez mais. E, para finalizar, eu vou falar 3 personagens da Bíblia que obedeceram a Deus mesmo com situações difíceis. Um deles é um personagem da Bíblia muito famoso. Os 3, na verdade, são. O primeiro é Abraão. Abraão, no começo da sua jornada com Deus, da sua caminhada com Deus, Deus, quando se revela a Abraão, que tinha na época o nome Abraão, o que Deus fala? Ele fala, saia do teu povo e da tua parentela. Saia da tua terra e da tua parentela. Abraão fica reclamando, fica dando desculpa. Não, ele só sai. Ele obedece a Deus.
E Deus ainda complementa, fala assim, daí você vai à terra que eu te mostrar. Ou seja, nós, se a gente não tivesse obediência na cabeça, a gente ia falar o quê? Nossa, mas, Senhor, por que eu vou lá se eu nem sei onde eu vou? Eu nem sei onde eu vou. Será que eu vou ter roupa? Vou ter comida? A gente fica assim. A gente tem que seguir Abraão. Abraão, ele creu na palavra do Senhor e foi, mesmo não sabendo o seu destino. Ele não sabia para onde ele ia. Ou seja, a gente tem que obedecer que nem Abraão fez. Outro personagem aqui, próprio Davi. Davi, contra Golias, o que ele fez? Confiou no Senhor. O que ele falou para Saul? Olha, eu não tenho força, eu não tenho nada, mas pela capacitação do Senhor, eu vou vencer esse gigante. Porque Davi entendia que ele matou o leão e o urso, não pela força dele, mas pela força de Deus. E por isso ele mata o gigante. E pela sua obediência, ele é conhecido como o homem com o coração segundo a palavra de Deus. E, para finalizar, o maior exemplo de obediência que a gente tem é Jesus Cristo. Peço aos irmãos, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo 5. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, como exemplo, nosso maior exemplo de obediência, como diz aqui no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus podia fazer o que ele quisesse na terra, mas não quis. Ele decidiu não roubar, entre aspas, o lugar de Deus. Ele se fez por homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que, se não falha a memória, era uma das mortes mais vergonhantes, com maior vergonha da época. Ou seja, ele morreu e morreu com vergonha. Com vergonha. O povo não gostava dele. Mas a obediência, que nem eu disse há algum tempo aqui, a obediência, a bênção paira em quem é obediente. Então, a obediência de Jesus resulta no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Ou seja, Jesus, o nosso maior exemplo de obediência. O nosso maior exemplo de obediência. Ele mesmo, aqui através das palavras de Paulo, ele mesmo, obedecendo ao Senhor, teve bênção. Ou seja, se Jesus obedecendo teve bênção, nós não podemos ter. A gente é discípulo, filhos de Deus. E a gente, vamos parar de ser igual a Saul e ser mais igual a Abraão, Davi e Jesus? A outros personagens da Bíblia que eu não citei? Principalmente Jesus. Vamos ser igual a Jesus. Porque ele é o nosso maior exemplo. Porque não é à toa que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Não é à toa. Ou você acha que é só na forma mesmo que ele fez a gente? Deus, através de Jesus, mostrou ser obediente. Se Jesus, que era Deus, mostrou ser obediente,
Por que a gente não vai ser? A gente é a imagem e semelhança dele. Então, vamos seguir mais a Jesus e menos a Saul? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.